pode abrir sua Bíblia comigo em Mateus 27. Mateus 27. E pode buscar lá o versículo 57. Mateus 27, a gente vai ler a partir do verso 57. Esse homem rico, chamado José, ele foi e pediu para comprar o corpo de Jesus. Olha só, todo mundo sabe que Jesus morreu, não é mesmo? E a gente sabe que ele ficou numa tumba, ok? Ele ficou dentro de uma rocha, como o texto diz. Cavaram na rocha e ele ficou lá. E fez rolar uma grande pedra à entrada do sepulcro. Agora, o corpo de Jesus só foi sepultado dessa maneira porque um homem cuidou do corpo morto de Jesus. E eu sei que essa é uma das histórias que a gente costuma passar assim, e não é um dos textos mais pregados por aí. Mas eu queria falar sobre José com vocês. Eu queria que a gente enxergasse em José não apenas uma boa história, mas um chamado. Eu penso que quando nós olhamos para José de Arimateia, o que nós vemos é mais do que uma narrativa sobre alguém que não deixou o corpo de Cristo abandonado. Eu penso que é um chamado àqueles que querem cuidar do corpo de Jesus. Eu penso que José de Arimateia é mais do que apenas essa história, é também como um protótipo daqueles que desejam cuidar do corpo de Cristo. Porque o Senhor nos chamou para ser servos do corpo de Cristo. Porque sabe que fazer parte desse corpo coletivamente diz respeito a nós sermos noiva de Cristo. Mas individualmente nós somos membro do corpo e temos funções. O que significa que a nossa interação com o corpo de Cristo é um serviço ao corpo que não só é visto pelo Pai, mas é uma obediência e um chamado. Porque a primeira coisa que nós precisamos hoje começar a pensar a respeito disso é entender o que é o corpo de Cristo. Eu queria que vocês pensassem comigo o que é o corpo de Cristo. Na sexta-feira aqui, a gente estava reunido e eu falei para os irmãos uma recomendação de que quando você for tomar ceia, semana passada nós ceiamos, quando você receber da ceia, talvez fosse melhor que você não fechasse os seus olhos nesse momento, porque nós deixamos subjetivo demais o que é corpo de Cristo e o que é ser corpo de Cristo. Porque as palavras de Jesus naquela noite foi: este é o meu corpo e este é o meu sangue. E ele estava falando do pão e do vinho, não é mesmo? Sim? Mas sabe o que é interessante? Todo o restante da Escritura vai nos fazer entender melhor esse texto. É por isso que é bom você ler a Bíblia toda, sabia? É bom você ler a Bíblia toda. Assim, existem diversos aplicativos muito bons, mas cara, não cai no vício do versículo do dia, cara. Porque o versículo do dia, ele está isolado. O versículo do dia pode significar o que você quiser, onde você quiser. Porque vamos supor, alguém que está precisando de dinheiro, abre o versículo do dia e ele vê: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala: uau, Deus vai arrumar dinheiro para mim, porque Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ou então cai em Efésios e aí ele lê: pois Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E alguém olha e fala: uau, é disso mesmo que eu preciso. É por isso que a Bíblia precisa ser olhada a partir do todo, ok? A Bíblia é um único livro que contém outros 66 livros, mas essa é uma divisão que facilita o nosso entendimento. Existem outras divisões ainda que vão facilitando o nosso entendimento. Existem 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Quando nós olhamos para isso tudo, nós vamos descobrir que corpo de Cristo não é o pão e não é o vinho. O corpo de Cristo somos nós.
Por isso, quando nós estivermos na ceia, nós temos na nossa mão elementos que simbolizam e apontam para Cristo. Então, se você quer ver a sombra, olhe para o pão e para o vinho. Mas se você quer ver a substância, olhe para o lado, nos olhos do seu irmão, e você vai ver o corpo de Cristo. É por isso que cuidar do corpo de Cristo não tem a ver com algumas tarefas que a gente faz. Cuidar do corpo de Cristo não tem a ver com ser pastor. Cuidar do corpo de Cristo é mais do que isso, meus irmãos. Então vamos entender o que é o corpo de Cristo. E eu penso que existem pelo menos 3 coisas rápidas que a gente pode olhar e ver o corpo de Cristo. Ok? Primeira coisa que o corpo de Cristo fala comigo, é a construção do Messias. Isso, olha só, em Efésios 2, versos 19 ao 22, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha só, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso quem eles são, e eu posso garantir para você que isso não é uma exclusividade da igreja de Éfeso, né? Alguns até acreditam que a carta de Paulo aos Efésios pode ser um tipo de carta circular, que não foi endereçada só para Éfeso, mas que a partir de Éfeso circulou por muitas outras igrejas em outras regiões. O que é interessante, que eu quero que você olhe para esse texto entendendo como se o apóstolo Paulo estivesse falando aqui com a casa do Pai Brasil, ok? Nós estamos aqui reunidos nessa noite de domingo e nós temos a ouvir a palavra de Deus que diz: vocês não são mais estrangeiros, forasteiros, vocês são concidadãos, santos, membros da família de Deus. Agora olha o que ele diz, presta atenção nessa parte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus por seu Espírito. Cara, você tem noção? O apóstolo Paulo está falando que nós somos como tijolos que estão sendo juntados, porque Deus está construindo uma coisa. Cutuca o seu irmão assim, dá um cutucão nele assim, cara. Ah, não, você cutuca muito fraco, cara, cutuca ele sim. Isso, fala, Deus está construindo uma coisa, fala. A construção do Messias, meus amigos. A construção do Messias. E a pergunta é: o que é essa coisa que Jesus está construindo? O que é essa coisa que Deus está construindo? Ele responde: vocês estão sendo ajustados e crescendo para se tornarem um santuário santo no Senhor. Deus está construindo um templo. Vocês estão sendo edificados juntos, ele vai dizer. Porque a primeira coisa é: Deus está construindo uma coisa. Aí depois nós perguntamos: que coisa Deus está construindo? Um templo. Para que Deus está construindo um templo? E ele responde: vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Deus quer habitar em meio ao seu povo. Primeira coisa que o corpo de Cristo meus irmãos, é a construção do Messias. Nós somos a construção do Messias. Deus está edificando através de nós a sua eterna habitação. Segunda coisa que o corpo de Cristo fala comigo, a comunidade dos filhos. É verdade, olha só, Efésios 1, 4 ao 6 diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Olha o que ele diz mais: em amor. Ok? Essa palavra em amor é importante, porque ela indica a qualidade da qual Deus estava no tempo em que ele disse, antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus já se encontrava amando algo. Olha que louco, velho. Tá legal, não tá legal até agora? Não tá, não? Presta atenção, informações novas para vocês, segundo a Escritura. Antes da fundação do mundo, Deus estava na qualidade de amante. Ele estava amando. Então Paulo diz que em amor, o que ele fez em amor? Em amor, nos predestinou. Quem vem de sexta-feira está familiarizado com essa palavra.
nos predestinou para sermos adotados como filhos. Significa que Deus escolheu pessoas para serem seus filhos. E segundo o que você crê, se você está aqui, você é filho de Deus, não é verdade? E ele diz por meio do quê? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu de graça no amado. Olha isso, o texto que a gente acabou de ler, ok? Eu sei que talvez ainda está subindo fumaças do outro que a gente falou, né? Deus está construindo uma coisa, essa coisa é um templo, para que Ele habite em nós. Então o que é o corpo de Cristo? É a construção do Messias. Mas segundo o corpo de Cristo é a comunidade dos filhos. É a comunidade dos filhos que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Então o corpo de Cristo, meus amigos, é também uma comunidade de pessoas que Deus escolheu para serem dele. E Ele escolheu chamar não apenas de servos, não de escravos, de serventes, de alunos. Ele escolheu chamá-los de filhos. O corpo de Cristo é a comunidade dos filhos de Deus. Primeiro, o corpo de Cristo é a construção do Messias. É a comunidade dos filhos. E em terceiro, diga comigo, o corpo de Cristo são os servos do plano eterno. Essa aqui é boa, cara. Essa é boa. Em Apocalipse 5, verso 8, ok? Eu vou ter que contextualizar, que se a gente for ler Apocalipse 5, 8, não só o verso 8, a gente teria que ler antes. O que está acontecendo é nós estamos tendo uma visão do que acontece no céu, ok? Nós estamos tendo uma visão do céu. E o verso 8 significa, ele começa com as palavras, ao recebê-lo, ok? Então a gente precisa entender quem é que recebe. O texto diz aqui, o sujeito do texto é o cordeiro. Fala comigo, o cordeiro. Ok? Então, eu vou ler para vocês. Quando o cordeiro recebeu, ok? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Texto super esquisito para a gente, né? Ninguém nunca viu, provavelmente, nessa sala, uma harpa e nem mesmo um incenso como esse aqui, uma taça com incenso, não é verdade? Coisas esquisitas para a gente. Mas o texto, graças a Deus, explica o que é. Ele diz, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que esse texto está dizendo é que o movimento da igreja com o céu não tem a ver com pedidos de socorro ou escapismos. Significa que a igreja não se envolve com o céu nessa terra para poder se segurar aqui enquanto não há essa invasão. Não, esse texto propõe o contrário. Esse texto está propondo que agora mesmo no céu, não só a casa do Pai, não só alguma denominação específica, mas agora em algum lugar existe pessoas que são a construção do Messias, que são filhos de Deus. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão clamando, e eles estão intercedendo, e eles estão, como nós estávamos agora há pouco, adorando. E o texto está dizendo que essa adoração, que essa oração sobe aos céus e enche uma taça. E o que é interessante, se a gente tivesse mais tempo a gente ia ler mais. O que o texto vai dizer depois é que essa taça, ela não é só algo que Deus está guardando. Deus não é um colecionador de orações. Essa taça liberará juízos e propósitos de Deus na terra. Propósitos que foram estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Então, o corpo de Cristo, meus irmãos, é uma construção que Deus mesmo está fazendo por meio do Messias. O corpo de Cristo é a comunidade dos filhos de Deus que foram escolhidos por Ele mesmo antes da fundação do mundo. E esse corpo se une ao propósito eterno dEle quando ora, quando adora. Nós tendemos a não gostar dessa última realidade, sabe por quê? Porque essa realidade deixa Deus como protagonistas, nós nos sentimos coadjuvantes.
Mas aos olhos de Deus não é assim. O nosso coração caído cria um Deus nas suas sombras, que é errado. Pelo contrário, meus irmãos, se nós tivéssemos noção de quem nós éramos e aonde nós estamos, não conseguiríamos abrir a boca para dizer nada. A palavra de Deus diz que antes nós estávamos mortos em nossos pecados, mas agora estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. A nossa dificuldade, meus irmãos, não é falta de entendimento, você sabe do que eu acabei de dizer, é falta de fé para se unir no que Ele disse que nós somos e não no que nós pensamos que seremos. É por isso que é importante o entendimento do que é o corpo de Cristo, porque senão nós olharemos para o cuidado de José de Arimateia como simplesmente uma boa história de um homem que ainda bem que não deixou Jesus lá apodrecendo, mas foi lá e cuidou do corpo de Cristo. A história de José de Arimateia é um chamado para uma geração que se tornará um protótipo de José de Arimateia. Porque quando nós olhamos para o texto, nós temos o tipo de história que não queremos saber envolvendo José de Arimateia. Por exemplo, o credo apostólico, que é base fundamental das nossas crenças, não cita José de Arimateia. O credo cita que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Onde está José de Arimateia? Não tem José de Arimateia, sabe por quê? Porque esse é o período oculto, o período de trevas que nós não queremos falar sobre. Não queremos falar sobre os 3 dias em que Jesus permaneceu morto. O tabu da igreja. Meus amigos, mas essa é uma realidade do corpo e eu gostaria de propor mais. Essa é um tipo de amostra do tempo e realidade que nós estamos vivendo hoje, porque nós somos corpo de Cristo. E o chamado de José de Arimateia, como eu disse, não é um chamado à caridade, de cuidar de um corpo para que ele não fique apodrecendo. Não, o chamado de José de Arimateia é: Deus está chamando homens e mulheres para não ficarem esperando a vida vir, mas para serem agentes que cuidam do corpo de Cristo antes do avivamento. Porque a vida vai vir, você cuidando ou não. José de Arimateia comprando o corpo ou não, Jesus ressuscitaria. Não importa se ele estivesse na tumba ou fora, o Espírito de Deus ressuscitou ele dos mortos. Não foi José de Arimateia que ressuscitou Jesus, mas José de Arimateia é um protótipo, porque o Senhor está nos chamando a sermos homens e mulheres de Deus, que amem o corpo mesmo antes da vida vir. Há uma realidade de ressurreição chegando, meus irmãos. Há uma realidade de ressurreição iminente. Haverá um dia, meus amigos, que nós vamos provar de ressurreição dos mortos. Mas, mesmo que você se empolgue com essa realidade, o convite de hoje não é simplesmente uma empolgação com o futuro. O convite de hoje é um olhar para o corpo que está lá desfalecendo. Quem pode amar a igreja de Cristo como ela está hoje, antes que a vida venha? Quem é que pode doar da sua vida, do seu tempo, do seu dinheiro, para amar o corpo de Cristo agora, nos 3 dias de morte? Quem é que pode ser José de Arimateia, para olhar para um corpo estirado e desejá-lo para si, porque sabe, as promessas se cumprirão. José de Arimateia não era um bom samaritano. José de Arimateia, o texto explica, era discípulo de Cristo, um discípulo que ouviu as palavras do mestre e cuidou do corpo antes que a vida viesse. Porque é uma realidade sobre nós. Nós somos o corpo de Cristo. Em Romanos 8:11 diz que se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos nossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em nós. Você tem noção disso? Ele não está dizendo que do mesmo modo como o Espírito ressuscitou Jesus, também há um Espírito em nós. Não, ele está dizendo:
o Espírito que desceu e ressuscitou ele dos mortos, habita em você. O mesmo Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Cristo, habita em nós. Essa é uma realidade iminente do corpo de Cristo, nós ressuscitaremos. Agora eu gostaria de propor para vocês, que esse nível de reavivamento e ressurreição, indicam 2 níveis distintos, que eu quero que você preste atenção. O primeiro deles é o individual, porque em Efésios 1:18 diz que, Paulo ora e diz: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha só, Paulo orando pela igreja, ok? Então imagine o apóstolo Paulo dizendo que ora por nós, ok? Imagine isso. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê, Paulo? Para que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou. O que é essa esperança? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que poderosa força! Paulo está dizendo: olha, o que eu oro mesmo, meus amigos, não é para Deus dar dinheiro para vocês. O que eu oro mesmo é para que Ele abra os olhos de vocês, e vocês possam ver o poder e a força de Deus. E alguém perguntaria: Paulo, que poder e força é essa? E ele responde: esse poder foi o que ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Basicamente o que nós acabamos de ler é Paulo dizendo: a minha oração pela igreja, e eu tenho comigo, meus irmãos, eu tenho tentado aprender com pessoas mais sábias que eu. Eu considero o apóstolo Paulo um homem mais sábio que eu. Então eu oro para o que ele ora também. A minha oração então tem sido essa: Senhor, abra os meus olhos, abra os olhos da minha igreja, da minha família, abra os olhos da igreja no Brasil, para que a igreja possa ver a poderosa força que ressuscitou a Cristo dos mortos e que irá nos ressuscitar. A primeira realidade individual que acontecerá com o corpo de Cristo é a ressurreição, da qual nós falamos aqui. Eu tive a oportunidade de falar com vocês sobre a ressurreição há pouco tempo. Nós experimentaremos de ressurreição da mesma forma como Cristo ressuscitou. Essa era a esperança da igreja. O mesmo Paulo que falou em Efésios, falou em Filipenses, que considerava tudo como perda comparado o conhecimento de Cristo, porque ele queria se unir a Cristo no seu sofrimento, a fim de que pudesse provar do poder da ressurreição. Então, qual era a esperança da igreja primitiva? Qual tem sido a esperança da igreja, mesmo que tenha havido momentos de sombra e trevas? A esperança da igreja é uma, não importa que o pregador tal, super famoso, diga alguma coisa, ninguém pode anular a palavra de Deus. A esperança da igreja é a ressurreição. Essa é a nossa esperança. Mas essa é uma esperança individual, porque a palavra diz que naquele dia os nossos corpos serão glorificados. Isso é tão magnífico, cara, tão magnífico. Sabe, muitos de nós aqui têm problema de saúde, ou conhecemos pessoas que têm problemas de saúde e estão em Cristo, e nós choramos por elas, nós oramos. Alguns irmãos já nos deixaram, mas a palavra de Deus diz que naquele dia nós ressuscitaremos com corpos que não mais têm doenças, corpos que não mais têm limitações intelectuais. Sabe, nós não estamos falando só de doenças. Eu sei, doenças são tristes, mas quem já provou da tristeza de querer entender algo e não conseguir, de querer crescer em algo e não conseguir, de querer provar de algo mais, e as limitações do seu corpo te impedem? Você pode entender que o Senhor vai acabar com todas elas, porque Ele escolheu dar a você um corpo ressuscitado, um corpo glorificado, novo, perfeito, ausente de pecado. Essa realidade está vindo, mas quem pode cuidar do corpo de Cristo agora, enquanto isso não acontece? Quem pode ser um José de Arimateia? Mas, meus irmãos, esse não é o foco do que eu quero falar para vocês, porque essa é apenas uma realidade. Eu quero falar da realidade coletiva, porque a realidade individual de ressurreição está para acontecer. Quem não estava na celebração em que eu pude falar para vocês sobre ressurreição, você pode procurar lá no YouTube, as mensagens estão todas lá, você pode assistir e ouvir ela. E nós falamos sobre ressurreição nesse sentido.
primeiro, a esperança da igreja, mas há uma realidade coletiva de vida que está iminente, está vindo. Em Joel 2:28, a palavra de Deus diz: depois disso, acontecerá que derramarei do meu espírito sobre todos. Todos. Você consegue imaginar um batismo global do Espírito Santo sobre a igreja? Vida, reavivamento. Olha só o que ele diz que vai acontecer: os seus filhos e as suas filhas vão profetizar, os velhos vão ter sonhos, os jovens vão ter visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a luz sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Há uma realidade gloriosa da igreja que está iminente, meus irmãos, está para acontecer. Nós não sabemos como, eu não sou louco que vai dar uma data para você, mas eu sei que está para vir uma realidade gloriosa da igreja. No Salmo 133 fala sobre uma unidade do povo de Deus sobrenatural. Ninguém consegue viver isso sem o Espírito Santo. Ninguém consegue, porque aqui dentro dessa sala nós temos as nossas diferenças. Você conhece muitas pessoas aqui, provavelmente tem alguém que você sabe que pensa muito diferente de você. Você tem dificuldade de lidar com ela. Nós temos dificuldade de viver unidade, mas a palavra de Deus diz que a igreja vai viver uma unidade tão sobrenatural que as pessoas vão olhar e elas vão entender. Jesus disse que as pessoas saberiam que nós somos seus discípulos pelo jeito que nós amamos uns aos outros. Você consegue imaginar entrar por esses corredores sem ter nenhuma dúvida de que todos os olhos dessa sala te olham com o máximo de amor possível? Todos os olhos. Imagina andar num lugar assim. Imagina passar no meio de uma comunidade em que 100% das pessoas olham para você apaixonados por você, te amando. Unidade profunda. A igreja vai provar disso com o Espírito Santo. Mais do que isso, a palavra fala de sinais e maravilhas. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós não vemos apenas uma narrativa do que aconteceu. O livro de Êxodo é um dos livros mais proféticos da Escritura. Ele está falando de uma realidade do fim dos tempos. Sabe o que vai acontecer no fim dos tempos? Da mesma maneira como a igreja, como o povo de Israel passou pelo deserto e teve maravilhas como o mar se abrindo, como carne e pão caindo do céu para eles, como água brotando de rocha. A igreja no fim dos tempos vai viver uma realidade em que sinais e maravilhas não vão ser mais o que são hoje. Uma dúvida na sua cabeça: será que Deus cura mesmo pessoas? Será que Deus ressuscita mortos? Nunca viu um morto ressuscitar. Será que Ele tem poder mesmo? Essas dúvidas que rondam a sua cabeça, eu sei que você tenta sair delas. Você tenta falar assim: não, eu creio na palavra de Deus. Esse esforço que nós temos hoje, imagina uma realidade onde não há esse esforço. Os milagres e as maravilhas são realidade. Nenhum do corpo de Cristo duvida sobre o que Ele faz. Todos vêm. Para você ter ideia de um sinal do que é isso, diz as histórias, a tradição recente, né, que Reinhard Bonnke pregava na África, e a plataforma que havia espaço, os africanos carregavam pessoas mortas para colocar embaixo da plataforma, e enquanto ele simplesmente anunciava o evangelho, os mortos levantavam e saíam andando. Ele não colocava as mãos sobre ninguém. Os mortos simplesmente iam levantando e saindo, e mais mortos eram colocados, e os mortos iam levantando e saindo. Consegue imaginar isso todo santo dia? Não há medo, glória, vida invadindo a igreja. Não vamos tão longe. Consegue imaginar todos vocês na sala de oração quarta-feira, queimando, vibrando como vibraram agora no culto, cantando que Ele é vitorioso e glorioso e poderoso, e que Ele está acima de tudo e todos, com o coração inflamado, aos prantos, clamando, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Consegue imaginar isso? Uma igreja gloriosa, que ama o dia do Senhor, que tem fome e sede reavivada. Essa é uma realidade do corpo de Cristo. Mas a pergunta não é quem se empolga com isso, a pergunta é quem ama o corpo de Cristo como ele está agora,
porque nós precisamos de Josés de Arimateia, que não fogem dos 3 dias de morte. Quando nós olhamos para Joel, meus irmãos, nós vemos essa realidade que acontecerá, um batismo global do Espírito Santo, reavivamento. Porque olha só, em Mateus 24, nosso Senhor diz que o Evangelho do Reino seria anunciado em todas as nações. Você entende por nação, país, mas a Bíblia diz nação, a palavra ali é etnos, que significa etnia. Em cada etnia há um remanescente comprado pelo Cordeiro. Não é a ideia do Vitor. O livro de Apocalipse diz que o Cordeiro comprou para si povos de toda tribo, língua, raça, nação, cor, tudo que você pensar, meu amigo. Tudo. Então, por mais que você ache que Cristo é mundialmente conhecido, existem milhares de etnias que nunca ouviram esse nome. A pergunta é: como é que nós vamos chegar num lugar que nós nem sabemos onde está e anunciar o Evangelho com uma língua que ninguém nem sabe falar? Haverá uma realidade que nós vimos em Joel, onde um batismo global do Espírito Santo acontecerá. E alguém pode dizer: mas Vitor, quando você lê Atos capítulo 2, Pedro diz: hoje se cumpriu o que havia sido dito pelo profeta Joel. Então essas palavras já não foram cumpridas? Cutuca o seu irmão de novo, fala: essa é uma boa pergunta. Como eu dizia para a Jamie hoje, a gente deu risada. Essa é uma pergunta de quem sabe. Essa é uma pergunta de quem entende o que está falando, ou não. Bom, quando nós olhamos para Atos 2, realmente nós vemos Pedro falar isso. Ele diz: hoje se cumpre o que foi dito pelo profeta Joel. Agora, o que é interessante é que por mais que Pedro viu essa realidade acontecendo, o mesmo Pedro continuou a pregar sobre uma realidade que ainda aconteceria. Eu acredito que Tiago nos explica de uma maneira melhor, com uma analogia boa que ele usa. Em Tiago 5, verso 7, ele fala sobre esse dia da vinda do Senhor. Ele fala: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. E aí, olha só a analogia que Tiago vai usar para te ajudar a entender o que acontece em Joel 2 e em Atos 2. Ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Olha que interessante, ele usa essa linguagem de lavrador, que espera as primeiras e as últimas chuvas. Parece que Tiago está dizendo: olha, meus irmãos, não é porque começou as primeiras chuvas que a colheita está pronta, porque mesmo que tenham visto com seus olhos as primeiras chuvas, o que nós aguardamos de fato é como o lavrador aguarda: as últimas chuvas estão para vir. A grande chuva de avivamento está por vir. Então, Atos 2 não é a última chuva, mas é a primeira chuva. E o que nós aguardamos é a última chuva que está para vir. Como um lavrador que tem sede pela colheita, ele diz: aguardem as últimas chuvas. Mas antes de trazer o reavivamento, meus irmãos, o Senhor irá levantar homens e mulheres que amam o seu corpo. Nós precisamos amar o corpo de Cristo. Eu sei que você ama o avivamento, ou se você não ama o avivamento, algum nível de expectativa. Talvez você é aquele espectador que: eu quero ver esse negócio aí, se é verdade. Quando acontecer eu provo. Não, meus irmãos, não. O Senhor está chamando pessoas para amarem o seu corpo antes que isso aconteça. Nós precisamos provar do poder do Santo Evangelho. Precisamos provar do poder do Espírito Santo. Por isso eu quero que você preste atenção no que eu vou falar agora. Porque o poder do Espírito Santo se manifesta entre nós. E a primeira forma que eu queria falar sobre como nós cuidaremos do corpo de Cristo nesse tempo, antes da vida chegar, como José de Arimateia fez,
Ele limpou o corpo de Cristo. Ele enrolou o corpo de Cristo. Ele mandou cavar um lugar para o corpo de Cristo. Ele colocou o corpo de Cristo. Ele amou o corpo de Cristo. Nós precisamos disso. E o poder do Espírito Santo se manifesta em nós. Primeira forma que eu queria falar com vocês, fale comigo, o poder na palavra. Em Ezequiel capítulo 37, nós vemos o profeta sendo levado em visão a um vale de ossos secos. Essa história é conhecidíssima. Mas o que eu acho interessante nesse momento é que é um cenário parecido com o nosso. Não me entenda errado, meus irmãos, eu não estou dizendo que está todo mundo morto. O meu ponto é que nós estamos nesse momento pré-vida. E todo avivamento implica em um momento como esse. Seja o grande avivamento que vai acontecer, ou seja um avivamento que nós vamos viver, mesmo que não seja o avivamento final ainda. Mas precisar de avivamento significa que nós precisamos de vida, e precisar de vida significa que há morte. E Ezequiel está nesse vale de ossos secos. Interessante que não eram nem pessoas mortas ou quase morrendo, eram ossos. Não havia nenhum tipo de ligação entre eles. É isso que a palavra quer que a gente entenda. E a pergunta de Deus para o profeta é: esses ossos podem voltar a viver? Essa é a pergunta. E imagine que o Senhor está aqui hoje, diante da sua palavra, olhando para nós, e Ele está perguntando: igreja, vocês creem que pode vir avivamento? Vocês creem que pode haver vida? Deixe as suas decepções de lado, deixe aquilo que você imagina por ideal de lado, sabe, a igreja ideal, a igreja do YouTube que você vê, deixa tudo isso de lado, todas as decepções, somente escute a voz de Deus dizendo: pode haver vida entre vocês? Vocês creem que pode haver um reavivamento? Vocês creem que em Mogi das Cruzes pode haver vida? E a resposta do profeta é: Senhor, Tu sabes. E não julgue o profeta como se ele fosse incrédulo. O profeta está dando uma resposta óbvia: Senhor, entre nós dois, se tem alguém que sabe o que pode acontecer aqui nesse lugar, é o Senhor. Mas a resposta de Deus para ele não é: então observa. A resposta para ele não é: então olha o que eu vou fazer. A resposta dele é: profetiza. Mas eu gostaria de propor que nós temos entendido profetiza de um jeito equivocado. Nós achamos que profetiza é afirmação positiva. A gente acha que profetiza é positividade, vai dar certo, vai dar certo. A gente usa várias vezes esse tipo de linguagem, não? Eu profetizo que vai. Calma aí, meu amigo. Eu entendo que nós declaramos, nós colocamos fé nessas coisas, mas a palavra de Deus nesse momento não está falando sobre alguém dizer para torcer que vai acontecer. O momento aqui é mais ou menos como um comunicador, um amplificador. O profeta nada mais é do que um amplificador. Ele não é um torcedor de Deus. O profeta não é um torcedor: tomara que dê certo, tomara que dê certo, tomara que dê certo. Reaviva a tua obra, Senhor. Não. O profeta é alguém que se une a Deus nos seus planos. Por exemplo, em Amós, o Senhor revela o tipo de relacionamento que Ele tem com aqueles que profetizam. Ele diz: faria eu alguma coisa sem antes revelar aos meus servos, os profetas? Então parece que o profeta não é alguém que ele prevê o futuro. O profeta é alguém que se une a Deus no seu plano para comunicar isso. Então eu gostaria de propor que existe intercessão muito mais profética do que alguém que sabe revelar nomes e CPFs e coisas do tipo. Isso não é profecia. Quando a Bíblia fala sobre profecia e sobre profetizar, a pergunta é: quem compareceu ao conselho do Senhor? Quem subiu ao seu monte para ouvir e ver? O Senhor está chamando pessoas para serem José de Arimateia, que não estão esperando a vida chegar, mas que assim como Ezequiel se unem a Deus em um vale de ossos. Não dá para ver vida, parece que não vai. Nós estamos pregando há tanto tempo,
Nós estamos orando há tanto tempo, Senhor, nós estamos jejuando, nós estamos clamando, nós fizemos 50 dias de oração, nós estamos fazendo 70 dias de jejum, nós estamos fazendo conferência e tudo. Deus, o que é que nós podemos fazer? E a pergunta dele é: há entre vocês alguém que queira subir para ver e ouvir? Porque o poder do Espírito Santo que reaviva a igreja se manifesta na palavra. Meus irmãos, nós precisamos ouvi-lo falar, nós precisamos nos relacionar com ele, nós precisamos ser amigos de Deus. Os servos do corpo de Cristo não são aqueles que falam bonito. Os servos de Cristo são os que amam a palavra e creem no seu poder. Meus irmãos, a pergunta que fica é: que nível de potencial há em ossos secos? Quem é que pode olhar para um osso e falar: não, esse osso é maior do que o outro osso, então eu prefiro esse osso é grande? Não há potencial em ossos secos. Nós temos achado que o reavivamento vai acontecer por causa dos homens sábios que Deus vai levantar, por causa dos homens famosos que falam por aí, multidões são atraídas. Nós temos tentado achar potencial em ossos secos, e Deus está dizendo: e aí, você vai subir para ouvir e ver? Os servos do corpo, os Josés de Arimateia, não são os de potencial extremo, são os que amam o corpo de Cristo e creem na palavra. Então o poder do Espírito, que nos ressuscita, se manifesta na palavra. Eu gostaria de propor para vocês que esse poder também se manifesta na honra. Diga comigo: a honra. Cuidar do corpo de Cristo não é só a palavra. Cuidar do corpo de Cristo é honra, meus irmãos. Olha só, Paulo diz à igreja de Coríntios, na primeira carta, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele faz uma pergunta para eles. Imagina essa pergunta para nós, ok? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Essa é uma pergunta ofensiva. Tipo, sabe quando você está fazendo uma pergunta quase retórica para alguém, que é para lembrar ela de uma coisa e não para ver se ela sabe mesmo? Você não sabia que, sabe? O apóstolo Paulo está fazendo isso. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que Ele habita em vocês? E aí ele vem e fala: lembre-se que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Lembra que o corpo de Cristo é uma construção, meus irmãos? Lembra, em 2 Crônicas, capítulo 7, tem uma cena linda. Aquele templo que Davi sonhou com ele e Salomão concluiu, está sendo inaugurado. A palavra de Deus diz que fogo e fumaça aparecem naquele lugar e enche o templo. A presença de Deus encheu o templo. Imagina toda uma nação reunida, contemplando aquilo, vendo de longe fogo e a fumaça saindo do templo. Todo mundo está de boca aberta. E sabe qual a certeza que todo mundo tem? Deus está nesse lugar. Consegue imaginar isso? Imagina agora você lá. Você agora é um israelita. Você está lá. Você está vendo essa cena. Meu Deus, o que eu faço? Deus está aqui nesse lugar. Não é um famoso. Você está olhando e está falando: meu Deus, Deus está aqui. Agora imagina que você olha para sua mão e tem uma marreta na sua mão. Você fala: meu Deus, e essa marreta? Aí você começa a caminhar, você não sabe o que está fazendo. E de repente você dá no templo com a marreta. Todo mundo olhando para você e você destruindo o lugar que a presença de Deus está. É isso que você faz quando fofoca. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Cristo, o templo do Espírito Santo. É isso que você faz quando desonra um irmão. Você está dando uma marreta na construção do Messias, meu irmão. É isso que você faz quando cultiva falácias sobre outros que são filhos de Deus também. Comentários maldosos que nós dizemos que nós só estamos conversando sobre isso. Não. Esses somos nós.
Nós estamos bem com isso, mas Jesus não está, gente. Jesus não está. É o corpo de Cristo. Eu falo com temor para vocês. Nós não vamos a lugar algum enquanto cultivarmos fofoca entre nós. Nós não vamos a lugar algum enquanto cultivarmos desonra entre nós. Não haverá nada de especial entre nós enquanto continuarmos com uma cultura de que tudo bem. É só um comentário. Não é só um comentário. Os servos do corpo de Cristo são os que preservam o corpo e não os que o agridem. Nós precisamos de José de Arimateia e não de soldados romanos. Precisamos amar o corpo de Cristo e não permitir que haja fofoca e contenda. Precisamos de temor entre nós. Meus irmãos, o Senhor há de reavivar essa igreja, mas nós precisamos hoje de José de Arimateia, pessoas que amam o corpo na palavra, de maneira que olham. Hoje nós podemos olhar e falar: nossa, Senhor, nós somos como ossos secos. Nós temos empolgação, mas a empolgação vai, porque nós somos ossos secos, e o Senhor está dizendo: podem eles voltar a viver? Precisamos ouvi-lo, é a palavra. Nós também precisamos de honra. Precisamos parar de permitir que haja fofoca e contenda no nosso meio. E por último, eu quero falar com vocês que o Espírito Santo há de nos reavivar por meio de um poder que há nele. Diga comigo: o poder da fome. Nós precisamos de fome. Nós precisamos ouvir e ver. Precisamos de profetas, não só profetas de ofício, eu digo, de pessoas que querem ser amigos de Deus, que querem subir ao monte do seu conselho para ouvir e ver. Precisamos de pessoas que honrem o corpo de Cristo, que não permitam fofoca e contenda no seu meio. Mas nós precisamos, meu amigo, de fome, de sede. Tozer dizia: se você tem alguma coisa que Deus não pode ter, você nunca vai ter um avivamento. Nunca. Porque os homens que experimentaram avivamentos não eram os homens mais perfeitos, daqueles que nós vemos. Nossa, eles tiveram uma alta conduta de santidade, e você sabe, santidade é importante. A Bíblia diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas não era sobre eles serem os melhores nisso. Sabe no que é que eles eram bons? Fala comigo: desespero. Avivamento começa com pessoas desesperadas. Vai abrindo sua Bíblia comigo em Salmos 84. Salmos 84. Salmos de número 84, no verso 1 mesmo, a palavra de Deus diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela até desfalece pelos átrios do Senhor. Sabe o que é desfalecer? Está dizendo que ele está acabado já, de tanto que ele deseja os átrios de Deus. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. E aí ele diz assim: olha, até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para abrigar os seus filhotes perto do seu altar. Ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes que habitam em sua casa, eles te louvam sem cessar. Pausa aqui, ok? Nós precisamos entender, o salmista não está dizendo algo como é bonito estar na sua casa. Não, ele está falando algo como é feliz. É algo como se o mesmo sentido da palavra bem-aventurado, sabe, aquele que é tão feliz que eu chego de alguma forma a invejar essa felicidade. É disso que ele está falando. E ele está falando: sabe por quê? A pessoa mais feliz da terra é aquela que habita na sua presença,
porque ele não precisa parar de louvar. Essa é a conclusão dele. Ele diz: como são felizes os que habitam em sua casa, porque eles podem te louvar sem parar. Essa é a realidade de um desesperado. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas do outono também enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O que ele acabou de falar, por mais que você não conhece nenhum desses lugares, meus irmãos, ele está falando de peregrinação. É por isso que ele disse os peregrinos de coração. Sabe o que são os peregrinos de coração? É que eles andam por aí, eles estão indo, e eles passam por vales, eles passam por fontes, mas eles têm um foco, e o foco deles é Sião, e esse deveria ser o seu foco, Sião. O que é Sião, Vitor? Sião é um monte onde Yeshua reinará eternamente. E ele diz: olha, os peregrinos de coração, eles andam por muitos lugares, mas o coração deles mora na tua casa. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, me escuta, Deus de Jacó. Olha, Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos seus átrios do que 1000 em outro lugar. Eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus e do que habitar nas tendas dos ímpios. Senhor Deus é só o escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Olha, Tom Tenney diz no seu livro Os Caçadores de Deus, ele diz o seguinte: um homem com uma experiência nunca estará aquém de um homem com uma teoria. Você sabe o que ele está falando? Não importa quantos livros você conseguiu ler, não importa quantos doutorados você consiga ter, não importa todo tipo de experiência, quem for o seu mestre, o seu tutor, um homem que viu e provou nunca estará abaixo de um homem com teorias. Então, meus irmãos, sabe o que é isso? Significa que vocês podem me ouvir falar aqui. Se nós tivéssemos mais tempo e pudéssemos falar mais coisas, eu digo a vocês, no fim de tudo, nada adiantaria. Porque nós não precisamos, meus irmãos, de teorias. E teorias, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela corta o seu coração, para que haja uma ferida em você, para que você o deseje. Porque, meus irmãos, o reino de Deus não é feito de teorias. O Espírito Santo de Deus não é uma doutrina teológica. Nós precisamos provar. Eu falava ontem com os jovens nessa casa, eu particularmente, eu acho que é uma característica que talvez não seja tão boa. Eu não gosto de repetir as coisas. Então, por exemplo, eu não gosto de assistir filme repetido. Não gosto de assistir filme repetido. Já a Jamie pode assistir o mesmo filme várias vezes. Mas eu não gosto de assistir filme repetido. Não gosto de experiências repetidas. Às vezes, até eu tenho dificuldade, alguns livros eu devia reler, porque quando eu li, eu não entendia direito. Mas eu tenho dificuldade, não gosto de voltar no que eu já li. E por mais que isso seja ruim para essas coisas, tem uma coisa, meus irmãos, que é como um fogo cerrado no meu peito. Às vezes eu vejo que as nossas reuniões parecem filmes repetidos. Nós não podemos admitir que nós nos tornemos um filme repetido. Nós não podemos admitir que o que nós fazemos é sempre a mesma coisa e parecido, porque senão nós nos tornaremos uma igreja com grandes teorias, mas nenhuma experiência, e Deus nos livre disso. Boas pregações, boas fotos, um Instagram com bastante seguidores, pregadores que vão para todo o Brasil, que assim seja, mas se isso acontecer sem experiência, sem nós provarmos da presença, meus irmãos, o poder da fome também deve ser uma realidade numa comunidade de José de Arimateia. Nós precisamos
cuidar do corpo, crendo na palavra, ouvindo e vendo, honrando, sem fofoca e contenda, mas desejando com o coração quente e aquecido. É assim que nós cuidaremos do corpo de Cristo em um tempo sombrio, antes que venha o grande dia do Senhor. Precisamos nos unir à fome, porque a pergunta, meus irmãos, a pergunta que nós precisamos agora, para nós podermos abrir o nosso coração diante de Deus, e a pergunta que eu tenho tido no meu coração: Senhor, o que vai acontecer quando a nossa fome encontrar com a tua? Porque não se engane, não é como se Deus estivesse agora olhando para nós e Ele está dizendo: não quero derramar avivamento, não quero derramar avivamento. Meus irmãos, o corpo de Cristo é a construção dele, não a nossa. É por isso que Ele está construindo um templo, e toda vez que nós acharmos que é nós quem estamos construindo, nós vamos construir uma torre para chegar aos céus, e sabe o que Ele vai fazer conosco? Ele vai nos confundir, nós não vamos nem perceber, e o tempo já foi embora. Mas se nós nos unirmos à fome dEle, então nós não seremos Babel, nós seremos o templo dEle, nós seremos a habitação dEle. Por isso que Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, termina com uma informação: a união da fome do homem com a fome de Deus causa uma música. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Meus irmãos, fiquem de pé. Nós não podemos esperar para ver, nós não podemos ir embora e se entristecer com a forma como o corpo de Cristo se encontra. Meus irmãos, essa é a nossa realidade. Olha ao redor, isso é quem nós somos. Isso é quem nós somos agora. Haverá um dia em que será diferente. Existem pessoas ao seu lado que são pregadores da palavra de Deus, pessoas que o Senhor chamou para anunciar o Evangelho com intrepidez, ousadia. Outros ao seu redor são pessoas que vão curar os enfermos, uma unção de cura sobrenatural. Outros serão evangelistas, outros vão ser mestres. Nós não sabemos o que há de vir, não sabemos o que vai acontecer. Mas hoje a palavra não é sobre o que vai ser, a palavra é sobre nós amarmos o corpo de Cristo agora. Nós não somos quem nós deveríamos ser ainda, mas você pode amar o corpo de Cristo como ele é hoje, porque a vida está vindo, haverá ressurreição. Por isso eu quero te convidar agora a ser intencional. Eu quero que você, se quiser, feche os seus olhos. Eu quero dar esses minutos para arrependimento. Nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. Arrepender do que, Vitor? Nós precisamos nos arrepender de não honrar o corpo dele. Nós precisamos nos arrepender de não ter ouvido a sua palavra, não uma pregação, mas de não parar para ouvir e ver o que ele tem a dizer sobre o corpo dele. Nós estamos cheios de opiniões para dizer que os ossos estão secos, mas Deus está querendo chamar a vida. Precisamos nos arrepender disso. Precisamos nos arrepender da nossa frieza espiritual. Meus irmãos, você não deixa a frieza quando você se emociona com o culto. Você deixa a frieza quando o Senhor te toca. Então pode tentar achar uma nova emoção diante de Deus e comece a clamar como um desesperado para que Ele toque o seu coração. Senhor, eis-nos aqui. Vamos lá, meus irmãos.